todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós falaremos a respeito do cenário do mês de fevereiro. Como de costume, passaremos pelo cenário global e depois discutiremos o cenário doméstico. Em relação ao cenário internacional, o mês de fevereiro foi marcado por uma realização dos principais ativos de risco. Depois de um início de ano muito otimista, com forte alta das bolsas globais, o mês de fevereiro teve uma leve realização. O S&P nos Estados Unidos caiu quase 3%, o Nasdaq, que tinha sido o maior destaque positivo em janeiro, recuou um pouco mais de 1%, e o MSCI Global caiu 2,5%. Na nossa avaliação, os fatores que explicaram essa queda das bolsas no mês de fevereiro eram justamente os fatores que nos preocupavam no cenário global. Quais eram eles? Primeiro, as dúvidas a respeito do cenário inflacionário. Havia uma teoria de que a inflação estava moderando, mas nós estávamos atentos à resiliência da inflação ainda em alto patamar. E junto com essa resiliência de inflação, nós preocupávamos as sinalizações dos bancos centrais. Apesar de grande parte dos bancos centrais indicarem que já estavam perto ali do fim do ciclo de política monetária, nós não descartávamos que esse cenário de inflação ainda incômoda pudesse levar as taxas de juros para patamares mais altos. Só que uma diferença do cenário de fevereiro em relação ao nosso cenário base foram os dados de atividade. Na nossa visão, todo o impacto defasado de política monetária iria levar a um arrefecimento do crescimento global e, consequentemente, uma discussão a respeito de recessão nos Estados Unidos. Mas o que nós vimos no mês de fevereiro foram surpresas com dados de atividade, não só da Europa, mas principalmente dos Estados Unidos, levando, inclusive, a dúvidas a respeito de quando essa recessão poderia ocorrer por lá. Mas mesmo que o nosso cenário de atividade tenha trago essas surpresas, a avaliação é de que ainda colocaria desafios para o mercado global. Nós já estávamos preocupados com a inflação, um cenário de crescimento mais forte só iria na direção dos bancos centrais ainda terem que manter esse discurso duro. E foi isso que nós vimos em fevereiro. Entrando um pouco mais em detalhes, lá na Europa, por exemplo, os PMIs continuam indicando a expansão da atividade. O PMI composto da região, ele ficou acima dos 50 pontos pelo segundo mês consecutivo. Com isso, as projeções de PIB da zona do euro já voltam para o terreno positivo. O consenso Bloomberg era de uma alta de 0,4% e a nossa estimativa é de uma alta de 0,6%. Com isso, o Banco Central Europeu ele fica pressionado. Afinal, os números de inflação na zona do euro ainda não tinham mostrado o núcleo tendo arrefecimento e dessa vez o último número de fevereiro trouxe ainda mais preocupação com o espalhamento dessa alta inflacionária. O Banco Central Europeu já tinha sinalizado que para a reunião de março iria subir 50 bips, mas na nossa avaliação e de todo mundo no mercado, com dados de atividade melhor e inflação sem dar trégua, a gente não pode descartar um novo aumento de 50 bips e nós temos que discutir uma taxa de juros terminal lá na zona do euro mais próxima de 4%. Nos Estados Unidos, nós já sabemos que o mercado de trabalho vinha mostrando uma força bem acima do que era esperado. No mês de janeiro, houve outra grande surpresa. A criação de vagas foi de mais de 500 mil, com a taxa de desemprego recuando. Só que não foi só o mercado de trabalho nos Estados Unidos que surpreendeu. Nós tivemos os dados de varejo, produção industrial, ISM de manufatura, todos esses mostrando uma melhora. Claro que o ISM de manufatura, ele ainda está no campo negativo, ele ainda indica que uma recessão nos Estados Unidos pode ocorrer, mas em relação ao mês de janeiro, houve uma melhora deste indicador indo na direção de que essa economia, por enquanto, não tem sinais fortes ainda de uma piora ou de um arrefecimento. Isso, nós temos também nos Estados Unidos uma discussão a respeito dos próximos passos do Banco Central por lá. Apesar do Powell, nas suas últimas comunicações, ter dado muita força para o processo de desinflação que já começou, a nossa avaliação é que esses dados de atividade, no momento em que o núcleo nos Estados Unidos ainda está em patamar bem acima da meta, rodando 0,4% ao mês, indicam que o Fed não pode tirar ainda
conclusão de que o final do ciclo chegou, e por isso a reprecificação por lá também está em linha com as nossas expectativas. Hoje as estimativas são de que a taxa terminal deve ficar em torno de 5,5%. Nós corroboramos esse cenário e achamos que o Fed tem que levar pelo menos para esse patamar e sempre mantendo o discurso de que esse patamar deve ficar por um período prolongado. Mas se o cenário de países desenvolvidos ainda é preocupante, a gente sempre tem salientado que as notícias vindo de China e, consequentemente, um ambiente um pouquinho melhor para emergentes continuam. Quando a gente olha os dados recentes de China, eles conversam com a perspectiva de que a reabertura iria ajudar bastante a atividade econômica por lá. O PMI da China de fevereiro saiu 53 pontos, quase para 56,4, o nível mais elevado desde o final de 2020, ali, depois da primeira onda da pandemia. O setor de serviços, mostrando essa reabertura, foi o setor com um salto maior em fevereiro, com o PMI também chegando a 56 pontos. Nós acreditamos que essa toada de notícias boas com a China deve continuar e, com isso, garantir um crescimento do PIB um pouquinho acima de 5%. Na nossa avaliação, essas boas notícias com a China ajudam, em alguma maneira, a diminuir as preocupações com o ambiente das economias emergentes. Afinal, as economias emergentes já estavam antecipadas no processo de subir os juros, já tinham visto ali a inflação arrefecendo mais, e com a China trazendo essa notícia favorável para crescimento e para risco, ajuda a moderar. Mas mesmo com esse cenário um pouco mais construtivo para emergentes e para a China, a gente não esquece nossa visão cautelosa. Apesar de janeiro ter sido um mês muito positivo, nós estamos mais alinhados com o que fevereiro está mostrando para a gente. Fevereiro mostra para a gente um cenário global ainda de cautela, seja porque uma inflação resiliente vai continuar pressionando os bancos centrais, ou porque nós também discordamos que os números de atividade fortes não são motivos ali para o mercado encampar uma toada positiva, achar que essas economias não vão ter um freio. A gente acha que isso poderia somente ser postergado, mas é inevitável uma recessão nos próximos meses por lá nos Estados Unidos. E o cenário de Brasil no mês de fevereiro? No último mês, os nossos ativos também apresentaram um desempenho negativo. Nós tivemos uma queda forte do Ibovespa de mais de 7%, o câmbio voltou a depreciar e as taxas de juros no mercado futuro mostraram elevação. Claro que esse cenário das bolsas globais recuando não ajudou, mas na nossa visão são as incertezas domésticas que continuam pesando nos ativos por aqui. Além da gente continuar discutindo mudança de meta de inflação, nós tivemos aqui no Brasil falta de novidades a respeito do arcabouço fiscal e tivemos anúncio até de imposto de exportação de petróleo para aumentar a incerteza a respeito da agenda econômica deste governo. Sobre a agenda fiscal desse governo, fevereiro era um mês super importante porque teríamos a definição a respeito da volta ou não dos impostos sobre combustíveis. Essa decisão foi tomada no último dia do mês e ela mostrou uma vitória parcial na nossa avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Haddad ele tem mostrado-se preocupado com a dinâmica das contas públicas, querendo entregar um déficit fiscal esse ano menor, e ele parece muito aberto, conversando com empresários, conversando com o mercado financeiro e buscando entender quais são as preocupações. Isso tudo mostrava para a gente uma parte ali de racionalidade dentro do governo a respeito desse debate. E por conta dessa preocupação, o Haddad ele estava defendendo a volta desses impostos sobre combustíveis. Só que ele não conseguiu convencer o presidente Lula a voltar de maneira integral. O Haddad garantiu ali uma reoneração parcial desses impostos sobre combustíveis. Só que para honrar ali, para mostrar comprometimento com a sua expectativa de aumento de arrecadação extra de 29 bilhões para esse ano, que ele tinha anunciado no plano fiscal dele, ele optou ali por uma saída, por uma solução que não estava sendo antecipada por nós. Ele anunciou que irá taxar as exportações de petróleo por 4 meses para conseguir garantir essa arrecadação e se comprometer com esses 29 bilhões de receita a mais para este ano. Apesar do intuito do Haddad ter sido mostrar responsabilidade fiscal,
Na nossa opinião, a saída encontrada por aumentar imposto sobre exportação de petróleo, ela mostra-se muito negativa. A gente acha que essa medida ela é ruim para investimentos no médio e longo prazo do país, ela reduz competitividade, ela pode trazer distorções e trazer insegurança a respeito de quais outras regras podem ser mudadas no meio do jogo, dificultando o planejamento e abrindo um precedente de que esse pode ser um caminho agora usado pelo governo a qualquer momento para aumentar a arrecadação. Então, na nossa visão, o balanço dessa medida da reoneração foi negativo, porque mostrou essa brecha de uma alternativa que, na nossa visão, é muito ruim para a economia e mostrando um governo não conversando, não dialogando, não ponderando quais são os benefícios e os custos dessa tomada de decisão. Então, isso trouxe ainda mais desconfiança com a agenda proposta por este governo. Mas fora essa questão do imposto de exportação, o que mais preocupou a gente é que fevereiro foi um mês ali em que a gente continuou tendo uma preocupação das pressões do governo em relação à política monetária. Desde que assumiu o seu terceiro mandato, o Lula vem atacando a autonomia do Banco Central, vem questionando o atual nível de juros e propondo uma mudança da meta de inflação. No começo ali de fevereiro, a gente até teve uma trégua nessa relação, porque o Banco Central mostrou-se ali disposto a buscar diálogo com o novo governo. Na ata da sua última reunião, o Banco Central fez ali uma sinalização elogiando o pacote do Haddad, falando que esse pacote, se fosse executado, poderia ajudar no cenário doméstico. Mas fora aquele sinal colocado pelo Copom, a gente teve entrevistas do Roberto Campos ali muito emblemáticas, mostrando a tentativa dessa conciliação com o governo. Ele mostrou disposição em explicar a atual conjuntura, como presidente do Banco Central, ele se mostrou aberto a ir no Congresso, explicar qual que é o cenário atual, explicar o porquê da importância da responsabilidade fiscal, por que os juros está nesse patamar, e ele fez questão até de mostrar ali o que seria um plano, o que seria um cenário ideal para a gente poder discutir uma redução da taxa de juros. E esses gestos do Banco Central, num primeiro momento, tiveram êxito. Com toda essa tentativa do Banco Central em mostrar diálogo, as críticas do Lula diminuíram e a reunião do Conselho Monetário Nacional de fevereiro passou sem mudanças em relação à meta da inflação. Só que para a gente, essa trégua ela parece ser muito curta e nós achamos que são inevitáveis outros embates do governo com o Banco Central. No mesmo anúncio, por exemplo, da reoneração de impostos sobre combustíveis, já ficou claro que essa pressão do em cima do Banco Central está descendo ali no governo, não é só do Lula. O próprio ministro da Fazenda fez questão de cobrar explicitamente uma redução dos juros, já porque o acordo em relação à remuneração tinha sido cumprido. E isso para a gente atrapalha muito o cenário de política monetária, pessoal, porque se nós olharmos de maneira fria ali, quando a gente pega os dados de inflação e os dados de crescimento, haveria até a construção de um cenário mais favorável para a queda de juros. A atividade, o PIB do quarto trimestre, confirmou a desaceleração com maior força da economia no final do ano passado. O PIB recuou 0,2%, ficando um pouco abaixo da nossa estimativa, que era estabilidade. E quando a gente olha a absorção doméstica, depois de 2 trimestres contribuindo mais de 1 ponto percentual para o PIB, a absorção doméstica ficou zerada, né? Isso mostra que os efeitos defasados de política monetária, que mostra que o fim dos impulsos fiscais, que a questão da incerteza, do mercado de trabalho já no seu melhor momento, tudo isso começa a afetar a economia como esperado. É verdade que a gente espera a continuidade dessa desaceleração ao longo de 2023. Talvez o headline do PIB não vai mostrar isso, porque a agropecuária, com uma safra muito robusta, vai garantir uma aceleração do PIB no primeiro trimestre e deve garantir um PIB do ano, na nossa opinião, ao redor de 0,6%. Mas em termos de efeitos de política monetária, essa atividade corrobora o que o Banco Central já vinha sinalizando e o que poderia mostrar uma descompressão nos preços de serviços, principalmente.
E o mais encorajador é que os últimos dados de inflação vão nessa direção, né? Apesar do headline do IPCA ficar um pouquinho acima do esperado da nossa projeção em janeiro, e até o IPCA 15 também um pouquinho acima, tudo a nossa surpresa ficou por cima por conta de alimentação. Quando a gente olha preços industriais, preços de serviços e, consequentemente, o núcleo dessa inflação, a gente tem boas notícias com esses dados um pouco abaixo da expectativa e aquela média móvel dos últimos 3 meses arrefecendo. Ou seja, por mais que os níveis ainda não sejam os ideais, a gente estava numa trajetória de uma construção de um cenário mais benigno para o Banco Central poder cogitar cortar a taxa de juros. O problema é que todos esses ataques ao Banco Central, no momento em que tem incertezas fiscais, não tem definição a respeito de um novo arcabouço, só pioram para deteriorar ainda mais as expectativas de inflação. E quando nós olhamos essas expectativas para o médio e para o longo prazo no relatório Focus, nós já vemos uma desancoragem muito relevante em relação à meta atual, que é de 3%. Por conta disso, a gente conclui que todo esse atrito é contraproducente. O governo, nesse momento, atacando o Banco Central, cobrando o Banco Central, ele dificulta ainda mais a possibilidade de uma redução da taxa de juros. Por conta disso, nós achamos que esse vai ser o tema ao longo do mês de março. Claro que nós temos que aguardar a definição do novo arcabouço, pelo menos do esboço inicial do que seria a proposta da equipe econômica, mas a próxima reunião do Copom, no dia 22 de março, promete ser uma reunião muito tensa. A gente não vê espaço para o Banco Central reduzir a taxa de juros e não vemos espaço para melhora das expectativas dele num horizonte relevante. Com isso, o Banco Central ele deve continuar sinalizando que o plano base é manter a Selic estável por um período mais longo. O que o Banco Central pode fazer, assim como ele fez na ata e assim como ele fez nas entrevistas, é sinalizar apoio às medidas fiscais que estão sendo discutidas pelo governo, sinalizar que um arcabouço é desejável, que qualquer medida nesse sentido ajudaria a política econômica. Mas ainda assim a gente vê o Banco Central não podendo sucumbir a todas essas pressões, porque ele é um Banco Central independente, autônomo e as expectativas estão desancoradas. Então, nós esperamos que essa tensão continue. E essa tensão, além de não ajudar a possibilidade de corte de juros, como a gente falou, mantém as expectativas de inflação desancoradas e não ajuda o crescimento. Além da falta do corte de juros, isso aumenta a incerteza, aperta condições financeiras e leva a gente a ter uma agenda ali de tempo perdida para a construção de medidas que poderiam trazer melhora do PIB potencial e da competitividade. A reforma tributária está encaminhada, mas nessa discussão toda ela fica ali para um segundo plano e, como a gente falou, o governo a todo custo ali querendo trazer crescimento pode mais desestabilizar a política monetária. Eu falei muito do imposto de exportação, mas ao longo do último mês também tiveram boatos a respeito de medidas para evitar uma crise de crédito. Entre essas medidas, várias alternativas sendo pelo menos ali cogitadas de que pudessem atrapalhar a política monetária. Então, de fato, essa agenda ainda nos preocupa e ainda traz um balanço para o cenário doméstico de preocupação. Esse foi o cenário econômico do mês de fevereiro. Quaisquer dúvidas, nossa equipe econômica, nossa equipe comercial estão à disposição. Obrigada e até o próximo mês.